1 Reis 11. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir, como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto houve isto em ti, que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. O Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu, o qual era da estirpe real de Edom. Porque sucedeu que, quando Davi esteve em guerra contra Edom, tendo Joabe, o chefe do exército, subido a enterrar os mortos e ferido a todo varão em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo varão em Edom, Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomeus, servos de seu pai. Levantando-se, pois, de Midian, foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual deu casa a Hadade, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. E Hadade caiu tanto em graça a Faraó, que este lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã da rainha Táfnis. Ora, desta irmã de Táfnis nasceu a Hadade seu filho Genubate, a qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate esteve entre os filhos do rei. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me ir, para que eu volte à minha terra. Perguntou-lhe Faraó: que te falta em minha companhia, que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele: nada. Todavia, peço que me deixes ir. Deus levantou contra Salomão ainda outro adversário, Rezon, filho de Eliadá, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Pois ele ajuntara a si homens, e se fizera capitão de uma tropa, quando Davi matou os de Zobá. E, indo-se para Damasco, habitaram ali, e fizeram-no rei em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia. Detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrado a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem forte e valente. E vendo Salomão que este mancebo era laborioso, colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José.
E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemés, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas. E não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como o fez Davi, seu pai. Todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Então te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como o fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como o fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, e a tudo o que ele fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seus 12. Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel se congregara ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, ouvindo isto, voltou do Egito. E mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos até o 3º dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e, respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, e que assistiam diante dele, perguntando-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe: A este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites. Eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo asperamente e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado,
falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe, dizendo: Que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributário serviço. E todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Tendo Roboão chegado a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, destros para a guerra, para pelejarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e de Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo o seu mandado. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, edificou Penuel. Disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. E, matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: Basta de subires a Jerusalém. Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Ora, isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. Sacrificou, pois, no altar, que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, mês que ele tinha escolhido a seu bel prazer. Assim ordenou uma festa para os filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso. 13. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que ele não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar,
conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhes seu pai: Por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho, e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: Eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comas pão, nem bebas água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo eles comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali alguns homens, viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles lhe albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não o havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: Ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que eu queria consagrava sacerdote dos lugares altos.
E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da Reis 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou acerca de mim que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. Assim, pois, fez a mulher de Jeroboão. E, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, pois seus olhos haviam cegado por causa da velhice. O Senhor, porém, dissera a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te exaltei do meio do povo, e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti. Todavia não tens sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel, e lançarei fora os remanescentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Porque o Senhor o disse: Levanta-te, pois, e vai-te para a tua casa. Ao entrarem os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo o Israel o pranteará e o sepultará. Porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto, dos da casa de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão nesse dia. E agora, que será? Ferirá o Senhor a Israel, como se agita a cana nas águas. E arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus azerins, provocando o Senhor a ira. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e partiu, e veio para Tirza. Chegando ela ao limiar da casa, o menino morreu. E todo Israel o sepultou e o pranteou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao restante dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E o tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Reinou em Judá Roboão, filho de Salomão. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome da sua mãe Naamá, a Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E, com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que o fizeram os seus pais. Porque também eles edificaram altos e colunas, e azerins sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore frondosa. E havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que,
No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda levavam os escudos e depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. Quanto ao restante dos atos de Reboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra continuamente entre Roboão e Jeroboão. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. E Abião, seu filho, reinou em seu lugar. 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abião a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abião e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de Azera. E Asa desfez esse ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Bene-Hadade, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Bene-Hadade, pois, deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Bet-Maacá e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa a edificava. E com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na velhice, ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai.
e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Isacar, e o feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam a Gibeton. Matou-o, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados, eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, comê-lo-ão os cães, e o que lhe morrer no campo, comê-lo-ão as aves do céu. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, de modo a provocá-lo à ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminara a casa de Jeroboão. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ora, Elá achava-se em Tirza bebendo e embriagando-se em casa de Asa, que era o seu mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, feriu toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou e matou o rei. Pelo que no mesmo dia, no arraial, todo o Israel constituiu rei sobre Israel a Onri, chefe do exército. Então Onri subiu de Gibeton com todo o Israel e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei e queimou-a sobre si.
E morreu por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Semer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do outeiro. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos que Onri fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. Também fez uma Azera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Em seus dias Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, Reis 17. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água, para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho.
pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram, ele e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto, que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E, clamando ao Senhor, disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva, que me hospeda, trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e o sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem. E foram a sós, Acabe por um caminho, e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino, aonde o meu senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. E será que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde? E, vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, matar-me-á. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Balaíns.
Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: É boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E, tomando o novilho que se lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois que, sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, onde os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar.
E ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão do homem. Então disse Elias: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jizreel. Reis 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio 2ª vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. Ao que Deus lhe disse: Vem cá fora, e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para m'atirarem. Então o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai, volta. Pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a deu ao povo, e comeram.
Então se levantou e seguiu a Elias e o servinte. Ora, Bene-Hadade, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer-lhe: Assim diz, Bene-Hadade, a tua prata e o teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Bene-Hadade, dizendo: Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me hás de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã a estas horas te enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como esse homem procura o mal. Pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não os neguei. Responderam-lhe todos os anciãos e todo o povo: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Bene-Hadade: Dizei ao rei, meu senhor: Tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto não posso fazer. Voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. Tornou Bene-Hadade a enviar-lhe mensageiros e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as depõe. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Bene-Hadade, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas, com os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro. E Bene-Hadade enviou espias, que lhe deram aviso, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: Quer venham eles tratar de paz, quer venham à peleja, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. E eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Bene-Hadade, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, fortalece-te. Atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram, e assim fez. Passado um ano, Bene-Hadade arregimentou os sírios, e subiu a Afeque,
para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade. E caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Bene-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Disseram-lhe os seus servos: Eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços e, indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: Diz o teu servo Bene-Hadad: Deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe: Pois ainda vive, é meu irmão. Aqueles homens, tomando isto por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: Bene-Hadad é teu irmão. Respondeu-lhes ele: Ide, trazei-me. Veio, pois, Bene-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então lhe disse Bene-Hadad: Eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele a aliança e o deixou ir. Ora, certo homem dentre os filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: Fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. Pelo que ele lhe disse: Porquanto não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. E logo que se apartou dele um leão, o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: Fere-me, peço-te. E aquele homem deu nele e o feriu. Então foi o profeta, pôs-se a esperar o rei no caminho, e disfarçou-se, cobrindo os olhos com seu turbante. E passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja. E eis que um homem, voltando-se, me trouxe um outro e disse: Guarda-me este homem. Se ele de qualquer maneira vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou então pagarás 1 talento de prata. E estando teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou o turbante de sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse ele ao rei: Assim diz o Senhor: Porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Sucedeu depois destas coisas que, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou, se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio para sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o Jizreelita, lhe falara. Pois este lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Mas, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu:
porque falei a Nabote, o jizreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e, selando-as com o sinete dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduzi-o para fora e apedrejai-o até que morra. Pelo que os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Também vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele. E estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de sorte que morreu. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ora, ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jizreelita, a qual ele recusou dar-te por dinheiro, porque Nabote já não vive, mas é morto. Quando Acabe ouviu que Nabote já era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jizreelita, a fim de tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Ao que disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti. Lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre, em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jizreel. Quem morrer a Acabe na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de saco a sua carne e jejuou. E jazia em saco e andava humildemente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Jeosafá: irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? Respondeu Jeosafá ao rei de Israel: como tu és, sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos.
Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Rogo-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, filho de Imlá. Porém eu o odeio, porque nunca profetizou bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Disse o rei de Israel a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Replicou Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejeis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel.
E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele, e Jeosafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei foi sustentado no carro contra os sírios. Porém, à tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. E levaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Jeosafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá teve paz com o rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. E Jeosafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Jeosafá, porém, não quis. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jeorão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira o Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera.